mais segredos foram revelados sobre a antiga cidade de Teotihuacan. Um arqueólogo descobriu um túnel escondido, sendo os primeiros a explorar esse local após aproximadamente 1.700 anos. Foi a maior aventura da minha vida. Durante décadas, Teotihuacan foi chamada de Cidade dos Deuses, uma obra-prima da engenharia antiga, onde pirâmides maciças se erguem em perfeito alinhamento com as estrelas. Quando se tem complexos piramidais semelhantes com os mesmos construtores e os mesmos projetistas, os arqueólogos estudam seus templos murais e oferendas enterradas, acreditando que seus segredos já foram desvendados. Mas, nas profundezas de suas avenidas de pedra, foi descoberta uma tumba oculta, selada desde os últimos dias da cidade, e guardando algo muito mais aterrador do que qualquer um poderia imaginar. Os orcs são criaturas muito interessantes. Nunca vi nada parecido. É quase como se algum tipo de tecnologia alienígena estivesse sendo usada em Teotihuacan, a cidade esquecida sob a poeira. Quando os soldados e exploradores espanhóis chegaram pela primeira vez ao centro do México no início do século XVI, vieram em busca de terras, riquezas e novos territórios para reivindicar. Em vez disso, depararam-se com algo que não conseguiam explicar. Erguendo-se das terras altas, estava a ruína colossal de uma cidade tão vasta e silenciosa que parecia impossível que tivesse sido construída por humanos. Naquela época já estava abandonada havia séculos. Os astecas que dominavam a região quando os espanhóis chegaram admitiram abertamente que não foram eles os construtores. Eles a chamavam de Teotihuacan, a cidade dos deuses, acreditando que somente poderes divinos poderiam ter erguido monumentos tão imensos. Para eles a cidade era sagrada, mas inquietante. Um lugar que herdaram, mas nunca reivindicaram. Esse mistério se aprofunda porque Teotihuacan não deixou registros escritos sobre seus governantes, sua fundação ou mesmo seu verdadeiro nome. Ao contrário do Egito ou da Mesopotâmia, não há inscrições esculpidas em pedra para identificar reis ou vitórias. A cultura que a construiu desapareceu tão completamente que só a conhecemos através do que deixou para trás pirâmides, ruas e fragmentos de pinturas murais. Os arqueólogos ainda debatem quem eram essas pessoas. Alguns acreditam que foi uma coalizão de grupos mesoamericanos, como os zapotecas, mixtecas ou maias, porque artefatos dessas culturas foram encontrados na cidade. Cerâmicas, ferramentas de obsidiana e até mesmo os estilos dos murais em Teotihuacan apresentam semelhanças impressionantes com itens dessas regiões, sugerindo que diferentes povos podem ter contribuído para seu surgimento. Outros argumentam que foi uma cultura completamente separada que surgiu e desapareceu antes mesmo do surgimento dos astecas. No coração de Teotihuacan ficava sua estrada central, mais tarde chamada de Avenida dos Mortos. Essa enorme avenida se estendia por mais de 2 quilômetros e era ladeada por templos, praças e palácios em uma escala sem precedentes nas Américas Antigas. Portanto, não temos uma progressão, uma evolução que mostre de onde isso veio. Então precisamos perguntar de onde veio. Levantamentos das ruínas mostram que a cidade não foi construída de forma aleatória. Seu traçado foi cuidadosamente alinhado com o movimento das estrelas e do Sol. Bairros inteiros foram organizados em grades rígidas, evidência de um planejamento urbano avançado séculos à frente de seu tempo. Sob a superfície, os arqueólogos descobriram murais que revelaram uma sociedade criativa e violenta. As imagens pintadas mostravam serpentes, fogo-água e deuses que exigiam oferendas de sangue. Não se tratavam de meros enfeites, mas de poderosos lembretes de que a grandeza da cidade estava ligada às crenças em sacrifício e controle. O maior mistério, no entanto, é porque uma cidade tão poderosa entrou em colapso. Em seu auge, Teotihuacan abrigava mais de 100.000 pessoas, tornando-se uma das maiores cidades da Terra.
Contudo, por volta de 700 de Missu, ela foi abandonada. Foi fome, rebelião, invasão ou algo mais sombrio? Ninguém sabe ao certo. O silêncio de sua queda é tão assombroso quanto o de sua ascensão. Mesmo agora, seus governantes permanecem sem rosto e seu nome original se perdeu. Séculos mais tarde, arqueólogos retornariam às suas ruínas e descobririam algo extraordinário sob suas ruas, uma tumba oculta selada desde os últimos dias da cidade. Essa descoberta desencadeou uma nova busca por respostas, levando os cientistas a escavar camadas de solo que escondiam achados surpreendentes. Redescoberta e primeiras escavações. Em 1864, estudiosos que pesquisavam um planalto perto da atual cidade do México fizeram uma descoberta chocante. O que pareciam colinas naturais não eram colinas de verdade. Sob o solo, jaziam estruturas maciças que haviam sido engolidas por séculos de poeira. Conforme as escavações começaram, pirâmides emergiram do solo, suas faces de pedra marcadas por cicatrizes, mas ainda imponentes. Ao lado foram encontrados vestígios de praças-palácios e canais de irrigação que indicavam uma cidade muito maior e mais avançada do que qualquer um havia imaginado. 2 décadas depois, em 1884, escavações organizadas confirmaram a dimensão da descoberta. Os arqueólogos desenterraram uma cidade com amplas avenidas, templos monumentais e indícios de um planejamento urbano preciso. Relatos comparavam sua grandiosidade às ruínas de Roma e do Egito. Para muitos, essa comparação era perturbadora. Na época, a crença dominante era de que a América Antiga não havia alcançado os mesmos patamares de engenharia ou arquitetura do Velho Mundo. Teotihuacan desfez essa ideia servindo como prova de que uma civilização no México outrora rivalizara com as maiores potências da antiguidade. Mas a arqueologia inicial frequentemente cometia erros, e alguns desses erros foram devastadores. No início do século XX, Leopoldo Batres, um restaurador autodidata, foi encarregado de desenterrar a Pirâmide do Sol. Um túnel que partia da parte externa do templo e se estendia até aproximadamente o centro do seu interior, abaixo dele, estava bastante obstruído, provavelmente pelos próprios teotihuacanos. Em vez de preservá-la cuidadosamente, ele removeu quase 6 metros da pedra externa. Nesse processo, inúmeras esculturas em talhes e inscrições foram destruídos, apagados para sempre da história. O que poderia ter explicado quem construiu a cidade ou por que ela foi abandonada, desapareceu sob suas mãos. Alguns estudiosos agora descrevem seu trabalho como uma das maiores perdas arqueológicas do México. Rumores ainda cercam as ações de Batres. Segundo relatos, ele pode ter sido pressionado ou até mesmo subornado para apagar evidências que apontavam para aspectos mais obscuros das origens de Teotihuacan. Verdade ou não, os danos que ele deixou para trás são inegáveis. Contudo, nem tudo estava perdido. Uma estrutura escapou ao toque de Batres, enterrada a uma profundidade suficiente para evitar suas reformas imprudentes, o Templo da Serpente Emplumada. Suas paredes ainda estavam ocultas, suas câmaras intocadas. A serpente emplumada e o sacrifício humano. No coração de Teotihuacan, ergue-se um de seus monumentos mais impressionantes, o Templo da Serpente Emplumada. Suas paredes externas são revestidas por fileiras de cabeças de pedra colossais, cada uma esculpida à semelhança de uma serpente com um colar de penas. Para aqueles que se aproximaram dela na antiguidade, o efeito deve ter sido perturbador. Dezenas de enormes rostos de pedra parecem observar de todos os ângulos, como se guardassem a estrutura e desafiassem qualquer um a se aproximar. Mesmo séculos depois, a visão dessas esculturas é suficiente para fazer os visitantes sentirem que estão na presença de algo poderoso e perigoso. As imagens no templo não eram decoração aleatória. Representavam Quetzalcoatl, a divindade serpente emplumada.
Na cultura mesoamericana, ele era um dos deuses mais importantes, mas também um dos mais temidos. Segundo algumas tradições, Quetzalcoatl era um professor que trazia conhecimento sobre agricultura, calendários e até mesmo as estrelas. Já em outros relatos, ele era um destruidor que exigia sangue para manter o equilíbrio no mundo. Essa natureza dual o tornava uma figura que inspirava tanto reverência quanto terror, um deus cujas bênçãos sempre tinham um preço. As lendas sobre sua chegada apenas aprofundaram essa aura de mistério. Alguns relatos antigos afirmam que ele veio de além-mar, viajando em um barco que se movia sem remos. Para o povo de Teotihuacan, este não era um homem comum, mas um ser que cruzava as fronteiras entre os mundos. Segundo relatos transmitidos por tradições posteriores, ele concedeu sabedoria, mas também advertiu que se suas leis fossem ignoradas, a catástrofe se seguiria. Se essas histórias refletiam um visitante real ou eram contos simbólicos, elas alimentavam a sensação de que o templo não fora construído apenas para os humanos, mas para forças muito além da nossa compreensão. Para honrar Quetzalcoatl, rituais de devoção eram realizados testando os limites da resistência humana. Relatos históricos descrevem vítimas estendidas em plataformas de templos, enquanto sacerdotes abriam seus peitos para remover corações ainda pulsantes. O sangue era visto como a oferenda suprema, o alimento que mantinha vivo o poder divino. Alguns relatos sugerem até que certos indivíduos escolhidos se voluntariavam para esse destino, convencidos de que morrer pela serpente emplumada era a maior honra imaginável. Quando os astecas se depararam com as ruínas de Teotihuacan, convenceram-se de que haviam encontrado a cidade dos deuses, não dos homens. Para eles, o templo era a prova de que mãos humanas, sozinhas, jamais poderiam ter construído um lugar como aquele. Contudo, apesar de toda a sua grandiosidade, ele também carregava uma sombra. Os sacrifícios realizados aqui deixaram um legado de medo. Durante séculos, o Templo da Serpente Emplumada serviu como lembrete de que a glória de Teotihuacan estava ligada à devoção travada com sangue. Mas os arqueólogos um dia descobririam que seus maiores segredos não estavam em suas esculturas em pedra. Eles foram enterrados sob ela. No México, mais segredos foram revelados sobre a antiga cidade de Teotihuacan. Pesquisadores passaram anos escavando o subsolo, escavando abaixo da superfície. No final do século XX, os arqueólogos já haviam mapeado a maior parte da superfície de Teotihuacan. Eles mediram as pirâmides, traçaram a Avenida dos Mortos e escavaram praças. Mas muitos suspeitavam que os maiores segredos da cidade não estivessem à vista de todos. As atenções se voltaram para o Templo da Serpente Emplumada, a estrutura mais ornamentada e sinistra da cidade. Levantamentos anteriores haviam detectado anomalias incomuns perto de sua base e sua importância religiosa o tornava o local mais provável para esconder algo significativo. Em 2003, uma descoberta importante ocorreu quando fortes chuvas causaram o desabamento de parte do solo próximo ao templo. Arqueólogos que investigavam a cratera baixaram instrumentos em seu interior e perceberam que ela dava para um vazio oculto. Para confirmar a descoberta, utilizaram radar de penetração no solo e pequenas sondas robóticas que revelaram longos espaços ocos sob o templo. O que a princípio pareciam cavidades naturais, revelou-se um túnel selado que se estendia por quase 100 metros na terra. O projeto foi colocado sob a liderança do arqueólogo mexicano Sérgio Gómez, que iniciou aquela que se tornaria uma das escavações mais ambiciosas da história de Teotihuacan. Quando a equipe de Gómez começou a limpar a entrada, ficou estupefata. A passagem havia sido deliberadamente bloqueada com argila, pedras e detritos há quase 1.800 anos. Análises do solo e fragmentos de cerâmica misturados ao material de preenchimento confirmaram que o bloqueio ocorreu durante o auge de Teotihuacan.
Foi um ato deliberado com o objetivo de apagar o túnel da memória. Alguns arqueólogos acreditam que o selamento foi tão completo que a passagem jamais teria sido descoberta sem instrumentos modernos que detectassem o espaço oco abaixo. Conforme a escavação avançava, o túnel desafiou as expectativas. Não se tratava de uma fenda natural na terra, mas de um corredor cuidadosamente projetado. O chão havia sido alisado, as paredes reforçadas e vestígios de pigmentos ainda persistiam tênues nas superfícies. Câmaras ramificadas sugeriam um plano maior. Contudo, muitas seções estavam densamente cobertas de entulho, como se alguém tivesse tentado tornar o progresso praticamente impossível. Segundo relatos, o local parecia menos uma tumba fechada e mais um espaço deliberadamente trancado. A atmosfera ficou tensa enquanto a equipe trabalhava. Mais tarde, Gomes descreveu momentos em que o próprio selamento pareceu um aviso. Um dos pesquisadores foi direto ao ponto. Era como se quisessem dizer, através dos séculos, não abram isto. Mesmo assim, a equipe prosseguiu determinada a revelar o que havia permanecido oculto por quase 2 milênios. E quando penetraram mais fundo, o que encontraram não foi paz. Foi um ritual. Oferendas de uma fé sombria. À medida que a equipe de Gomes avançava pelo túnel selado, sob o templo da serpente emplumada, não encontraram paz nem objetos funerários comuns. Em vez disso, descobriram milhares de oferendas dispostas com uma precisão perturbadora. Ossos de jaguar estavam empilhados em certas seções, como se o próprio animal tivesse sido sacrificado para guardar a câmara. Lâminas de obsidiana com bordas afiadas jaziam espalhadas pelo chão, dispostas de forma demasiado deliberada para serem acidentais. Estatuetas de jade repousavam perto de conchas marinhas trazidas de oceanos distantes a centenas de quilômetros de distância, comprovando que aquele não era um depósito local, mas sim um palco de rituais de proporções extraordinárias. A disposição não parecia aleatória. Tudo parecia encenado, como se a câmara tivesse sido consagrada com oferendas destinadas a transformá-la em algo mais do que pedra. Vestígios de pirita também foram encontrados incrustados nas paredes e no teto. Quando tochas foram acesas durante a escavação, os fragmentos de pirita refletiram a luz como pequenos espelhos, dando a impressão de estar sob um céu noturno estrelado. Segundo relatos, era como se o espaço tivesse sido projetado como um teatro cósmico, um lugar onde a vida, a morte e os céus se fundiam em um só. Entre as descobertas mais perturbadoras estavam as estatuetas de jade. Muitas estavam intactas, mas outras estavam quebradas com braços arrancados, cabeças decepadas ou corpos fraturados de maneira deliberada. Alguns arqueólogos sugeriram que essas estatuetas podem ter sido mais do que simbólicas. Em muitas culturas antigas, acreditava-se que quebrar uma estatueta prejudicava a pessoa que ela representava. Há relatos não confirmados que sugerem até que nomes ou símbolos já foram inscritos nelas, embora quaisquer marcas tenham desaparecido em grande parte com o tempo. Se verdadeiras, essas estatuetas poderiam ter servido como receptáculos para rituais sombrios, onde a destruição do objeto significava sofrimento para o indivíduo a ele ligado. A grande quantidade de oferendas sugeria uma função muito maior do que a preparação para o sepultamento. Alguns especialistas especularam que as câmaras eram usadas para cerimônias de iniciação, onde membros da elite escolhidos desciam ao túnel para morrer simbolicamente e renascer. Outros sugeriram que os iniciados nunca mais retornaram seus destinos selados nas próprias oferendas. Seja qual for a verdade, o espaço parecia menos um túmulo e mais um teatro de devoção, onde o sacrifício ritual confundia a linha entre os vivos e os mortos. Mas a pirita brilhante e o jade estilhaçado eram apenas parte da história. À medida que os arqueólogos avançavam pelo túnel, o que descobriam era ainda mais perturbador: o rio de Mercúrio.
Eles esperavam encontrar mais oferendas, talvez mais estatuetas quebradas ou objetos simbólicos de devoção. Em vez disso, o que descobriram foi uma das descobertas mais estranhas e perturbadoras da história da arqueologia mesoamericana. Escondidos nas profundezas do túnel, havia canais e poças de mercúrio líquido. O metal reluzente jazia nesses canais e poças brilhando sob luz artificial, como se os antigos construtores tivessem projetado um rio subterrâneo que ainda fluía após quase 2 milênios. A presença de mercúrio alarmou imediatamente os pesquisadores. O mercúrio é tóxico e perigoso. A inalação de seus vapores pode ser fatal, e até mesmo o contato direto com a pele pode causar danos permanentes. E ali estava ele deliberadamente colocado sob uma pirâmide sagrada. Sua superfície prateada refletia o brilho de tochas e lâmpadas com uma qualidade quase hipnótica. Isto é mercúrio. Nunca ouvi falar de mercúrio líquido encontrado num lugar como este. É raro. Alguns arqueólogos descreveram o local como assustador, como se a própria câmara tivesse se transformado num espelho de outro mundo. A questão do propósito surgiu rapidamente. Por que os construtores de Teotihuacan, uma cultura já conhecida por sacrifícios e rituais, encheriam seus túneis mais sagrados com uma substância tão letal? Alguns arqueólogos argumentaram que o mercúrio era simbólico. Em sua visão, as piscinas refletoras representavam rios ou lagos do submundo, uma paisagem imaginária para onde os mortos viajariam após a morte. Nessa interpretação, o mercúrio cintilante serviria de guia para as almas em sua jornada, sua superfície atuando como uma ponte entre os vivos e o reino dos espíritos. Outros viram algo mais misterioso. O mercúrio não é fácil de obter, especialmente em grandes quantidades. Requer mineração e técnicas especializadas para sua extração, processos que vão muito além do uso casual. O fato de os antigos construtores o terem transportado e depositado dentro dessas câmaras seladas sugeria que ele tinha um propósito, além do simples simbolismo. Alguns especialistas especularam que poderia ter servido como uma espécie de tecnologia ritualística que mal compreendemos hoje. Alguns compararam-na à alquimia, salientando que o mercúrio há muito tempo está associado a experiências místicas de transformação. Outros levantaram a possibilidade de que pudesse estar relacionado à eletricidade. Dadas as propriedades condutoras do mercúrio, porém, não há evidências claras que sustentem tal teoria. Mais perturbadoras foram as notícias que sugeriam que o mercúrio poderia ter sido colocado ali como forma de dissuasão. Segundo esses relatos, o metal líquido não era simplesmente um rio sagrado dos mortos, mas uma armadilha concebida para envenenar qualquer um que ousasse perturbar as câmaras. Nessa perspectiva, o mercúrio era menos uma oferenda aos deuses e mais uma arma contra intrusos do futuro. Essa ideia incomodou muitos na área. O mercúrio era uma homenagem às divindades, ou foi deixado como um aviso mortal para aqueles que um dia pudessem invadir a tumba. A atmosfera na escavação mudou após a descoberta. O que antes parecia uma busca por história oculta, passou a ser mais como a invasão de um lugar que havia sido trancado por um motivo. O brilho tóxico do mercúrio não era acidental. Dava a impressão de ser uma barreira, uma linha que nunca deveria ser cruzada. Mesmo assim, a equipe não parou. Para Gomes e seus colegas, o mercúrio não era o fim da história. Foi apenas o começo de algo muito mais sombrio. E o que descobriram em seguida levou a escavação para o reino do horror, a tumba oculta e seu segredo aterrador. À medida que a escavação ultrapassava a linha de mercúrio e adentrava os confins do túnel, a equipe se deparou com uma barreira final. Blocos de pedra foram encaixados em um estreito ponto de estrangulamento e selados com argila. Levou dias para limpar o local. Quando a passagem finalmente se abriu, os arqueólogos entraram em câmaras que não viam um visitante vivo há quase 2000 anos. O ar estava viciado e pesado. Luzes percorriam o chão e paravam.
Ossos jaziam em fileiras ordenadas. O que eles viram não parecia um enterro pacífico. De acordo com anotações de campo e relatos posteriores, muitos esqueletos foram encontrados com os braços puxados para trás das costas como se estivessem amarrados. Outros estavam de bruços com os membros posicionados de maneiras que sugeriam contenção. Em mais de um caso foram observadas marcas de corte nas vértebras e vários crânios estavam separados dos corpos. O padrão era difícil de ignorar. Alguns pareciam ter sido sacrificados. Algumas pareciam ter sido colocadas ali para um propósito que não incluía uma vida após a morte tranquila. Misturados aos restos mortais, havia objetos que tornavam a cena ainda mais hostil. Pequenas estátuas com formas humanas tinham rostos distorcidos. Os olhos eram grandes demais. Os dentes eram esculpidos como presas. As cabeças tinham cristas ou penas como que para evocar o culto da serpente na superfície, mas com feições que pareciam mais predatórias do que divinas. Jarros estavam encostados nas paredes selados com rolhas antigas. Amostras de resíduos coletadas no local supostamente mostraram traços de substâncias que ainda não foram identificadas publicamente. Alguns recipientes continham grãos escuros que alguns membros da equipe acreditavam serem venenos ou misturas aglutinantes usadas em rituais. Essa interpretação permanece sem comprovação, mas os jarros claramente não eram oferendas de comida. Fragmentos de gesso pintado estavam presos a partes da câmara. Os fragmentos eram pequenos, mas vários mostravam corpos que não eram totalmente humanos. Segundo relatos, as figuras usavam colares de penas e tinham texturas escamosas ao redor da garganta e do queixo. Os olhos eram desenhados como fendas. As cenas não lembravam deuses em poses serenas. Pareciam cenas de caça ou perseguição. Um fragmento de painel parecia mostrar cordas ou fios esticados em torno de uma figura como se algo tivesse sido preso. Os especialistas que analisaram as fotos discordaram sobre o significado. Alguns as chamavam de mitos sobre como domar o caos. Outros diziam que eram avisos, não histórias. Que propósito poderia servir um espaço como esse? Vários arqueólogos argumentaram que as câmaras nunca foram concebidas como túmulos. A disposição dos corpos dos jarros e das imagens sugeria um sistema construído para guardar ou conter, não para honrar. Alguns foram além em conversas privadas, dizendo que os cômodos pareciam uma prisão. Nessa interpretação, os mortos eram as fechaduras, as oferendas, os selos. As muralhas eram a barreira final entre a cidade acima e o que quer que estivesse no centro do seu poder abaixo. Um pesquisador abalado, após um longo dia de catalogação, teria dito: "Isto não é um túmulo. Isto é um aviso." Havia mais motivos para corroborar esse temor. Os pontos de acesso atrás da câmara apresentavam sinais de destruição deliberada. De acordo com os registros do local, um poço além da sala terminava em um desabamento que parecia proposital e não natural, como se os construtores tivessem destruído o acesso após a conclusão da obra. Os jarros selados e a ordem rígida dos sepultamentos sugeriam um ritual que precisava ser concluído e, em seguida, trancado fora do alcance do mundo exterior. Se assim fosse o último ato dos sacerdotes, não era uma celebração, mas sim um ato de confinamento. O impacto emocional na equipe foi real. Os relatos descrevem longas e silenciosas noites no laboratório de campo e discussões acaloradas sobre o quanto abrir e o quanto deixar intacto. Alguns membros chegaram a sugerir a paralisação das atividades até que todas as medidas de segurança pudessem ser implementadas. Outros insistiram em documentar e lacrar novamente o documento em vez de arriscar mais perturbações. O debate não era apenas sobre ciência, era também sobre ética. Se uma cultura antiga chegou a tais extremos para selar um lugar para sempre, qual a responsabilidade do presente ao romper esse selo? Essa é a questão crucial desta descoberta. O complexo oculto sob Teotihuacan não parece uma passagem pacífica para a vida após a morte.
Parece um sistema projetado para manter algo aprisionado. Seja conhecimento poder, um objeto temido ou uma crença fortalecida por um ritual, a mensagem é a mesma. Não abra. A cidade acima conta a história. Da história da ordem e da grandeza. As câmaras abaixo revelam o custo. O trabalho agora passa da escavação para a escolha. Os pesquisadores devem ampliar a brecha e arriscar as consequências que os construtores temiam, ou devem preservar a barreira e aceitar que algumas partes do passado deveriam permanecer em silêncio. Não há resposta fácil. O que se encontra sob Teotihuacan levanta uma questão que transcende a história. Algumas descobertas alteram o que sabemos. Esta pode mudar o que estamos dispostos a fazer. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.